Olá, dentista! Sou Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Uma das maiores dificuldades que o dentista tem enfrentado no seu dia a dia é a competição com as franquias odontológicas. As franquias são competidores muito fortes, porque normalmente elas são muito bem estruturadas, lideradas por executivos experientes e preparados, com uma equipe treinada e normalmente elas têm à disposição recursos financeiros amplos para poderem atuar no mercado. Então, como é que um dentista, num consultório odontológico simples ou uma clínica odontológica menor, vai poder fazer para conseguir competir com um adversário tão forte e poderoso como esse? Bom, existe um jeito. Para te ajudar, eu trouxe aqui 10 dicas que vão ajudar você a conquistar o seu espaço de uma forma consistente no mercado, mesmo com as franquias disputando o paciente com você. Ok? Então vamos lá. Primeira dica: criar relacionamento com o paciente. As franquias, pela característica da sua estrutura de atendimento, é muito difícil deles conseguirem criar um relacionamento com o paciente, porque normalmente elas têm um dentista orçamentista que faz a avaliação, um outro que faz o procedimento, ou então é uma equipe que está sempre trocando de dentista, e aí quando o paciente vai fazer o retorno, já é um outro dentista que vai atender ele. Então é muito difícil de criar aquele relacionamento entre dentista e paciente que se tinha antigamente e que o paciente valoriza muito, né? Então esse é um ponto fraco da franquia, que ela não consegue vencer. Então é um ponto que o dentista, né, em uma estrutura menor, ele consegue trabalhar isso e estabelecer esse tipo de relacionamento com o paciente. E uma vez que ele consiga fortalecer isso, né, com o paciente, o paciente vai acabar abrindo mão de um preço mais barato ou de uma facilidade no pagamento, ou seja, qual for o outro motivo que esteja tentando ele aí para a franquia, para ficar com o dentista que ele já tenha relacionamento. Tá ok? E como é que você pode criar relacionamento com o paciente? Da mesma forma que você cria relacionamento com as pessoas da sua vida pessoal. Ok? Então não olhar o paciente simplesmente como uma boca que você está indo ali tratar e está indo embora. Tem uma pessoa ali por trás. Né? E como toda pessoa, ela tem anseios, tem medos, tem vontades próprias, tem carência, tem uma série de coisas. Então o dentista ele pode identificar essas coisas e se relacionar com ele. Tá? Então, algumas dicas, né, simples. Quando o paciente chega, quebra o gelo com ele. Não bota direto na cadeira, primeiro bota na mesa, conversa com ele, procura se interessar pela vida dele, procura se interessar pelo problema dele no intuito de realmente ajudá-lo, certo? Não simplesmente no automático para fazer o procedimento que tem que ser feito, né, fazendo um diagnóstico frio, realmente tratando como uma pessoa, né? À medida que vai conversando com ele sobre questões da vida pessoal dele, pode ir anotando no prontuário questões da sua vida pessoal, né? O nome da filha, o nome da esposa, da mãe, o nome do cachorro, se ele fez se ele passou por alguma viagem, o time que ele torce, pode ir anotando no prontuário e quando ele volta, você comenta sobre essas coisas, né? Já fala sobre o time que ganhou, fala sobre uma oportunidade que ele tinha passado, uma viagem que ele passou, que ele comentou, e assim você vai conversando e criando aquele laço de amizade, de relacionamento que nenhuma franquia vai conseguir estabelecer justamente pelo tipo de estrutura e forma de atendimento que eles estão acostumados a lidar. Ok? Segunda dica: treinar a sua equipe de atendimento para criar relacionamento com o paciente também. Não só você, como dentista, pode criar um relacionamento com o paciente. A equipe também pode.
né? Porque, na verdade, a equipe odontológica ela é feita de pessoas. Tá? Então, todas as pessoas que promovem o atendimento, e aqui eu digo que o atendimento odontológico não seria só o atendimento do procedimento em si, é o atendimento desde a hora do telefone ou do WhatsApp até a recepção, a forma como a recepcionista recebe ele, ao atendimento propriamente dito, ao pós-venda e etc. Tá? Então, fazer de toda essa experiência um relacionamento. E isso pode se iniciar desde a secretária. Então, treinar a secretária, por exemplo, a já identificar com o paciente os horários que ele gosta de vir e colocar esses horários sempre disponíveis para ele, já antecipar a marcação para esse paciente da forma que ele gosta de ser atendido, né? Na hora que o paciente chega, a secretária já sabe o nome dele, já trata pelo nome, já dá o cafezinho que ele gosta, ou seja lá qual for a particularidade desse paciente. Sabe? Dessa forma, ele vai se sentindo à vontade naquela clínica, porque ele começa a ter relacionamento não só com o dentista, ele tem com a secretária, ele tem com o dentista, ele tem com o auxiliar, e acaba criando-se um clima de amizade, de relaxamento também entre os outros pacientes que estão na sala de espera, porque eles estão sendo tratados dessa forma também. Então, o clima da clínica vai ficando mais leve, mais solto, né? E isso é obtido graças ao relacionamento. Então, esse é o tipo de coisa que não dá para copiar, e a franquia, pela sua alta rotatividade, pela forma como eles trabalham, eles não conseguem desenvolver esse tipo de coisa. Então, uma vez que você desenvolva, isso fica único, e o paciente vai pensar duas vezes antes de trocar tudo isso que ele está tendo por um preço mais barato, ou uma condição melhor de pagamento, ou uma estrutura mais que encha mais os olhos e etc. Tá? Sempre lembre que o atendimento odontológico, o tratamento odontológico não é uma coisa agradável. Dói, o paciente está ansioso, muita gente tem medo. Então, quanto mais o ambiente ficar propício e ficar mais proporcional ao relaxamento do paciente, onde ele fique mais à vontade, mais ele vai fazer questão de ser atendido nesse lugar, independente do preço e das condições de pagamento. Tá ok? Terceira dica: focar os argumentos de venda em seus pontos fortes e nos pontos fracos das franquias. O que significa isso? No momento que você estiver passando o tratamento para o paciente, né, e os valores, ou seja, na hora que você estiver negociando, procure focar nos pontos fortes que a sua clínica e você tem, e nos pontos fracos que as franquias têm. Quais são os pontos fortes que você tem em relação às franquias? É o relacionamento, né? É a baixa rotatividade de dentistas, porque normalmente você tem uma equipe reduzida e consegue fidelizar eles melhor. Né? É uma estrutura menos burocratizada, ou seja, se tiver algum problema, ele pode falar diretamente com você, ou ele fala com a secretária que já passa direto para você. Uma franquia já é uma estrutura maior, às vezes para falar com o dentista que fez o caso, tem que passar para a secretária, que passa para um outro assistente, que não consegue falar rapidamente com essa pessoa. Se teve algum problema no pagamento, tem que falar com o setor financeiro, depois tem que falar com o gerente financeiro, até voltar a resposta. Então é mais burocratizado, fica mais difícil a comunicação, certo? Então na hora que você estiver vendendo, foque nisso, tá? Para ficar melhor esse entendimento, eu vou contar aqui uma pequena história que aconteceu numa clínica que eu tive, tá? Que exemplifica bem esse tipo de dica. Há um tempo atrás, a gente teve uma paciente que ela fez um protocolo inferior conosco, né, e dividiu o pagamento em diversas parcelas e deu cheques. Mais ou menos no sétimo cheque, ela entrou em contato, a clínica pediu para falar comigo, e eu era altamente acessível, eu como dono da clínica era bem acessível, consegui falar com ela. Ela disse que teve um probleminha com os cheques, e não com cheques, né, mas ela teve um probleminha
financeiro que ela precisava dar uma segurada no cheque, se a gente não podia dar uma segurada para ela que depois ela voltava, né? Sem tempo, nem diz qual o tempo, quanto tempo teria que dar no cheque, só pediu um tempo. Eu prontamente entendi e cedi ao pedido dela. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ela retornou e liberou novamente os cheques para serem descontados, disse que estava em uma situação melhor, e isso foi executado dessa maneira. Ela terminou o pagamento. Tempos depois, ela veio fazer o protocolo superior. Veio, fez orçamento conosco, tá? Nós passamos orçamento e tal, e ela foi para sua casa. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, ela pediu para fazer uma reunião comigo, né? Ligou lá, marcou uma reunião comigo, e nessa reunião ela veio com um orçamento de uma franquia odontológica. E esse orçamento estava 40% mais barato do que o nosso orçamento. E aí ela veio pedindo para nós igualarmos os orçamentos, né? Veio dizendo, lá é uma estrutura muito bonita, eles me atenderam muito bem, me mostraram toda a estrutura deles, vai ser feito com os mesmos materiais, tudo, não sei o quê. E queria que nós, como eu já sou paciente da clínica, tal, eu queria saber se vocês podem igualar, tal, porque, né, ficou muito grande a diferença. Bom, eu diante daquilo fiquei apreensivo, né, porque como é que eu ia baixar 40% do meu valor, né, sendo que eles tinham uma estrutura muito maior, para eles compensava, para mim não tinha como. Aí eu resolvi utilizar esse tipo de dica que eu estou passando para vocês. Eu cheguei para ela, né, e falei, bom, a senhora lembra quando fez o protocolo inferior e teve aquele problema com o cheque? Que a senhora conseguiu falar comigo, pediu para segurar o cheque, eu prontamente atendi, segurei, depois a senhora voltou e deu tudo certo? Bom, se a senhora for fazer esse tratamento nessa franquia, com essa estrutura que eles têm, dificilmente a senhora vai conseguir esse mesmo tipo de facilidade. Primeiro, que não vai ter o celular do dono. Aqui a senhora tem o meu WhatsApp, o meu celular, qualquer problema, a senhora fala diretamente comigo. Lá o dono a senhora não vai nem conhecer, né? Provavelmente vai falar só com algumas pessoas do setor financeiro. E se tiver um problema desse, eles vão passar o seu pedido para o setor financeiro, que vai passar para o gerente financeiro, que depois vai voltar para o setor financeiro, depois para a recepcionista, que vai dizer que infelizmente não dá, né? Que normalmente é assim que acontece nesse tipo de estrutura. Então imagina se a senhora tem também um outro problema vinculado à própria cirurgia, uma cirurgia delicada, né? São vários implantes no protocolo, com levantamento de seio e tudo. Se a senhora tem algum outro tipo de problema, que precise entrar em contato com o dentista, que tenha alguma pessoa como eu para resolver, agilizar o seu problema, não vai ter a mesma facilidade. Se a senhora fizer esse procedimento lá e der tudo certo, aí realmente eu concordo com a senhora que vale mais a pena ir onde está mais barato. Agora, se der um probleminha, esse dinheiro que a senhora economizou vai sair muito caro. Aqui, mesmo sendo um pouco mais caro do que eles, a senhora tem toda a flexibilidade do atendimento, que já foi provado para a senhora quando você precisou, e tem o contato direto do dono. Eu sou o dono, sou eu que decido tudo. A senhora tem o meu WhatsApp, qualquer coisa pode perguntar, eu estou aqui para atender a senhora, para buscar a solução para a senhora quando precisar. Então, isso tem um valor e tem um preço, tá? Definitivamente eu não consigo bater esses preços deles para eu conseguir manter o mesmo nível de atendimento e de relacionamento que eu estou conseguindo manter até agora para a senhora. Ela pensou, né, foi para casa, disse que ia pensar um pouco. Uma semana depois ela ligou marcando a cirurgia e fez. Ou seja, na minha argumentação eu foquei aonde a nossa clínica era forte, que era no relacionamento, na flexibilidade, na estrutura menos burocratizada, em ela ter o celular do dono. Não comentei muito sobre preço, que era onde eu tinha o meu ponto fraco, né? Não tentei bater o preço deles. Se eu quisesse bater o preço deles, eu ia ter prejuízo, ou ia ter um lucro muito pequeno, que não ia valer a pena todo aquele esforço.
Percebem? Então, fica esse exemplo para poder mostrar como você pode direcionar o foco da sua argumentação para onde você é forte e evidenciar os pontos fracos das franquias na hora que elas estiverem disputando algum paciente com você. Ok? Quarta dica: fortalecer os seus pontos fortes. O que quer dizer isso? Se o seu ponto forte é relacionamento, então você deve investir em ações que melhorem esse relacionamento. Não investir nos seus pontos fracos. Se o seu ponto fraco é preço, parcelamento, não tente disputar com a franquia, porque eles vão sempre ganhar. Então fortaleça onde você é forte. Então políticas de relacionamento, de fidelização de paciente são bem-vindas. Treinamentos da equipe para que eles tenham, para que eles fortaleçam o relacionamento com o paciente e façam melhor ainda aquilo que você ensinou e treinou eles para fazer com o paciente, para fortalecer esse relacionamento, são bem-vindas. Tá? Então, trocando em miúdos, é você ficar melhor ainda naquilo que você já é bom, naquilo que você consegue fazer, que a franquia não consegue fazer. Dessa forma, vai evidenciando cada vez mais a qualidade que você tem perante as franquias. Ok? Quinta dica: não competir nos pontos fortes da franquia. Tá? Essa é uma dica muito importante e boa parte dos dentistas acaba cometendo esse erro na hora de disputar algum paciente com as franquias. Ora, as franquias elas têm muita facilidade de conseguir um preço mais barato, de estar numa localização privilegiada, de ter uma estrutura que enche os olhos, de ter uma facilidade no pagamento, de ter uma alta publicidade, né, aparecendo em tudo quanto é lugar, porque tem bastante dinheiro para investir nisso. Se você for tentar acompanhá-los, não vai dar certo, vai acabar quebrando. Tá? Se você for tentar igualar o mesmo preço que eles estão tendo nos seus tratamentos, não vai sobrar nada para você. Vai sobrar muito pouco. E aí você vai ter aquela sensação de que está trabalhando e não está ganhando nada. Tá? A mesma coisa em publicidade. Se você for tentar ter o mesmo tipo de publicidade que eles têm, investir o mesmo tamanho que eles têm e no mesmo tipo, não vai dar certo. Porque aquele tipo de publicidade que eles fazem, com aquele tamanho, atrai aquele paciente que está atrás do preço. E se você atrair aquele paciente que está atrás do preço para o seu consultório, você vai ter investido dinheiro em publicidade e atraído um paciente que vai exigir que você baixe seu preço para igualar o da franquia. Então, no fim das contas, não vai adiantar nada. Tá? Então, seja estratégico. Veja o ponto forte que eles têm e não compita nesse ponto. Compita onde você é forte, que é em relacionamento. Ok? Sexta dica: reduzir a rotatividade de dentistas, caso você trabalhe com equipe. Tá? Se você trabalha com equipe, procure deixar o ambiente de trabalho mais agradável possível e ter alguma política de carreira dentro da sua equipe para manter os dentistas na sua equipe. Porque é muito ruim para o paciente ficar trocando de dentista toda hora. Tá? Eles acabam tolerando isso nas franquias por conta de todas as outras vantagens que eles têm, principalmente em relação a preço. Agora, como você não tem condições de disputar preço com a franquia, tem que investir nessa outra parte. E manter o dentista lá só pode trazer vantagens. Primeiro, porque você vai ter um dentista já muito bem treinado dentro do padrão que você colocou para estreitar o relacionamento com o paciente. Segundo, né, que o paciente, quando ele voltar para o retorno, ele vai conseguir voltar com o mesmo dentista e vai conseguir criar esse relacionamento e confiança com a clínica. Tá? Então, terceiro, que você fortalecendo esse relacionamento com o dentista e diminuindo a rotatividade, eles podem se tornar futuros parceiros da sua clínica, né? Quem sabe até montar uma outra clínica com vocês dentro do mesmo padrão e etc.
tá? Então, isso contribui para o relacionamento, tá? Diminuir a rotatividade dos dentistas, ok? 7ª dica: focar em um público-alvo que priorize relacionamento, tá? Isso é muito importante. Se você está fortalecendo o seu relacionamento, né, fortalecendo as práticas e políticas que melhoram o relacionamento com o paciente, não adianta você anunciar ou fazer publicidade para atrair aquele paciente que está procurando preço. Não vai fazer sentido. Você tem que achar o tipo de paciente, né, o público-alvo, que prioriza relacionamento, que dá valor para o relacionamento, que não se importa em pagar mais num dentista por ter esse relacionamento e essa confiança. Tá? Dessa forma você consegue ter um investimento em publicidade para esse tipo de paciente muito mais eficiente, porque você vai atrair aquele paciente que está procurando um relacionamento e chegando na sua clínica, ele vai encontrar o relacionamento. Então o preço vai ser um fator secundário na hora dele decidir qual clínica que ele vai executar o tratamento. Ok? 8ª dica: divulgar os seus pontos fortes. Se você investiu em relacionamento seu, da sua equipe, se você está treinado para isso, você, a sua equipe, a sua clínica está treinada para isso, então é importante que você divulgue isso na sua publicidade. E que divulgue isso para o público certo, né? Para o público-alvo que procura relacionamento. Hoje, com o marketing digital, é bem possível você conseguir direcionar as suas publicidades exatamente para o tipo de pessoa que você quer. Então, através do marketing digital, você consegue direcionar uma campanha que esteja evidenciando seus pontos fortes com relação a relacionamento para pacientes que estão procurando relacionamento. Tá? Então, assim você vai ter uma publicidade muito mais efetiva e que vai gerar muito mais resultado do que se você não divulgar. O importante aqui é que você tem que atrair pessoas que dão valor para o relacionamento. E só consegue atrair isso depois de identificá-las, divulgando o que você tem de bom na sua clínica, que é o seu relacionamento. Ok? 9ª dica: mostre provas dos resultados do seu trabalho. Isso é extremamente importante. O que faz uma pessoa abrir mão do preço para executar um determinado procedimento em odontologia é a garantia de que vai dar certo, de que não vai dar problema. Tá? E como é que você dá essa garantia para o paciente de que vai dar certo, que ele não vai ter problema? Mostrando provas do seu resultado. Então, na hora de vender, ou até mesmo dentro do seu ambiente, da sua clínica, mostra provas, né? Imagens de antes e depois, testemunhos de paciente verdadeiros, né? Que sejam legítimos. Né? Você pode colocar esses testemunhos, inclusive na TV da sua sala de espera, você pode colocar os seus testemunhos nas suas redes sociais, você pode mostrar esses testemunhos para os pacientes que você está apresentando um determinado plano de tratamento, ok? Então, quanto mais você encher ele de provas, mais tranquilo ele vai ficar com relação ao resultado que ele vai ter com esse procedimento, e de posse dessa tranquilidade, o preço vai ser menos relevante. Tá? Ele vai abrir mão do preço em prol da segurança. Ele precisa ficar seguro. E a única coisa que deixa um paciente seguro, né, de verdade, é a prova de que o tratamento vai dar resultado e que ele não vai ter problema. Tá ok? 10ª e última dica: seja acessível ao paciente. O que significa ser acessível? Quando ele precisar de você, ele consegue encontrá-lo com facilidade. Seja através da sua secretária, ou seja através até do seu próprio contato que você tenha dado para ele. Tá? Muitos dentistas não se importam em dar o seu WhatsApp para o paciente, para ele entrar em contato se tiver algum problema.
eu não me importava em dar meu WhatsApp, não tinha problema. Normalmente eles acabam procurando só quando precisam mesmo. Quando você dá o seu WhatsApp, eles acabam até ficando constrangidos em te chamar, se não for por algo que seja realmente sério. Tá? Mas se não quer dar, combine uma dinâmica com a sua secretária de forma que você consiga responder rápido para ele. Na hora que ela ligou para lá e você estiver desocupado, você já fala com ele na hora. Se você está ocupado, já pede para ela anotar e você logo em seguida já liga para ele, certo? Isso fortalece o relacionamento, ele consegue ser acessível. Na franquia ele não consegue falar direito, ele não consegue falar, o dono ele nem conhece, né? Ter uma pessoa lá dentro da franquia que vai ser a responsável por resolver os problemas dela é muito difícil de encontrar. Então, já que você tem isso na mão, entregue isso para ele, seja acessível, é você que vai resolver os problemas dele. Vamos dizer que você esteja na posição que eu estava quando eu tive minha última clínica. Eu não estava na equipe de atendimento, eu era o gestor da clínica. Mas eu, como gestor e responsável técnico da clínica que era, eu tinha a capacidade e a possibilidade de resolver qualquer problema que tinha lá dentro. Porque eu conseguia acessar minha equipe, né, eu tinha conhecimento também para isso. Tá? Então, eu era o representante do paciente para resolver os seus problemas quando eles aconteciam. Isso gerava muita confiança e muitos orçamentos foram fechados justamente por essa confiança e por essa acessibilidade que eles tinham a mim. Então, sejam acessíveis aos seus pacientes. Isso vai fortalecer muito o relacionamento com eles, tá? E vai ser algo que eles vão pesar na hora de pensar se vão abrir mão de um preço mais barato de tratamento na franquia do que pagar um pouco mais para fazer o tratamento com você, que ele confia, que já tem prova, que ele tem relacionamento e que é acessível para ele. Tá ok? Bom, essas eram as dicas. Eu espero que isso tenha esclarecido na sua mente como que você pode se diferenciar, né, para um público que está procurando relacionamento, que tem bastante gente que procura relacionamento em profissionais de saúde, e conseguir conquistar o seu espaço no mercado mesmo com essa enxurrada de franquias disputando aí espaço com os dentistas e clínicas menores, ok? Bom, desejo uma agenda cheia de paciente para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!